sabe? O que fazer com os dados coletados e como transformá-los em insights, né? A gente está preparado para isso? Ou ainda nós temos, a exemplo do purificador de água, um longo caminho a percorrer? É um longo caminho mesmo. E por quê, Vini? Porque o exemplo que o Rodrigo fez é perfeito para demonstrar que, na verdade, precisamos desmistificar pelo menos duas grandes crenças relacionadas ao uso de dados na empresa. A primeira é que a gente acredita que dado é o equivalente de informação e informação é equivalente de insight. Só que as três coisas não têm a ver uma com a outra e existe uma hierarquia. E o grande ponto é, dado é matéria bruta, é matéria-prima. Se dado não for trabalhado, simplesmente não é processável e nos não gera insights nem informações. É aquilo que você pode alimentar numa máquina, ela vai extrair algumas coisas, mas que se a gente for, digamos, ver de primeira, nós não conseguimos necessariamente atrelar a uma informação interessante. Faço um exemplo. Latitude e longitude em um mapa. Se você for ver um pin no mapa, isso já é uma informação, te diz alguma coisa, mas se você for ler aquele número de sei lá quantos cifrões, de latitude e longitude, você não vai saber associar aonde aquilo está. Aquilo é um dado. O pin no mapa é uma informação. O que é? É dado em um contexto. A gente precisa colocar dados em contextos e precisamos, consequentemente, já refiná-los. Só que também informação em si só nos não diz, por exemplo, o quão longe aquele pin no mapa está do distribuidor de gasolina mais próximo para nosso carro. Aquilo é um insight. Aquela correlação entre dois pontos. Faça um exemplo que poderia funcionar para o mercado, por exemplo, de shoppings. Vamos supor, o volume de pessoas andando no shopping, volume absoluto, é um dado. Você tem esse dado em tempo real o tempo todo. Agora, determinados horários, determinados fluxos dentro de uma certa seção, digamos, do shopping, aí você já tem uma informação se você conseguir medir a diferença, por exemplo, entre um dia de semana e um dia de final de semana. Agora, o insight é quando você consegue dizer que o grupo de pessoas que anda no final de semana mais próximo daquela loja tem uma propensão maior a entrar nela. É onde a gente trabalha os dados ao ponto de que eles nos fornecem informações e insights importantes para nós tomarmos decisões de negócio. Só soubermos que 100 mil pessoas transitaram em nossos shoppings no mês passado, sozinho não quer nos dizer. Agora, se nos entendemos que 80% das pessoas que passarem por lá têm uma propensão maior a comprar um item específico num produto de uma loja que está ali próxima, aí nós temos insights e, consequentemente, os insights são aqueles que nos permitem tomar decisões de negócio assertivas. E muitas vezes erramos porque atrelamos dado, informação, insight, tudo a mesma coisa. E isso nos leva à segunda grande crença errada de como trabalhamos dados na empresa. Nós achamos que quanto mais dado, melhor. Só que a verdade é que quanto mais insight, melhor. Insights? Exatamente. Quanto mais dado, melhor, na verdade, uma crença que quase é o oposto. Ou seja, se nós não soubermos trabalhar dado, muito dado nos confunde. Quem já viu, né, aqueles relatórios cheios de métricas e KPIs que muitas vezes os diretores e os líderes que nos estão acompanhando recebem de seus times? Você prefere ter um controle de todas as métricas do negócio ou você gostaria de um relatório com 5 KPIs, né, com especificamente o que tem acontecido, a variação dela, pontos de alerta? Quando a gente tem 100 métricas para ver, a gente se confunde, se perde. Vivemos o que o cientista de dados brasileiro, que eu admiro muito, Ricardo Capra, chama de infoxicação. Uma intoxicação de informações e dados. Nós vivemos isso, e quanto mais dado melhor é uma crença errada, porque nós meio que, digamos, vivemos aquele paradoxo da escolha. Qual métrica é mais importante? O que está acontecendo? A gente se perde no meio disso tudo. Então, a gente precisa, primeiro, aprender a transformar dado em informações e informações em insights. E segundo, ter o máximo de insights possíveis a partir de dados refinados.
E quando você me perguntou, Vini, sobre o quanto de caminho ainda temos que fazer, temos ainda bastante estrada aí para percorrer, porque tem um relatório recente da McKinsey que diz, enfim, foi feito com altos executivos, 86% deles declaram que o uso de dados em suas organizações tem sido pouco eficaz. Então a gente já percebe que se só 14% se sente confortável com o uso de dados em suas organizações, temos ainda muito caminho a fazer em implementar culturas analíticas.